Boa noite a todos. Vou falar sobre o meu projeto. Eu procurei dar ênfase em uma ferramenta dentro do planejamento e controle da produção, que é o MRP. Então, o meu tema é o MRP, um estudo bibliométrico na área de produção. Então, nos dias atuais, com o crescente avanço tecnológico, aumentou-se o fluxo de informações e as empresas elas precisaram buscar alguns diferenciais para agregar valores em seus sistemas e processos produtivos. Então, as empresas em geral têm buscado o objetivo de direcionar o atendimento às necessidades dos seus clientes. Então, as empresas ela têm buscado a criação de novos produtos, serviços e que atendam a todos os quesitos que estão sendo estabelecidos pelos seus consumidores. Porém, para essa conformidade, as empresas elas precisam ser flexíveis, né? Elas precisam apresentar um produto de alta qualidade, um produto inovador, com baixo custo, disponibilidade também, para ela continuar e se encaixar no mercado que elas atuam e se tornarem competitivas. Para a gente entender um pouco sobre o tema objeto de estudo desse projeto, a gente precisa entender um pouco de programação e controle da produção. Então, primeiramente, eu procurei abordar sobre a programação e controle da produção, que é o PCP, né? Então, o PCP está interligado às atividades de produção. Então, é ele que vai determinar o que vai produzir, quando produzir, com que recurso produzir, qual a quantidade produzir. Então, além disso, o PCP ele vai estabelecer um controle também para falhas e paradas que não desejadas, não esperadas, paradas de máquina, todos, todos os fatores que vêm influenciar na produção e que prejudica a entrega e a própria produção no tempo determinado. Para a gente entender um pouco também sobre o MRP, a gente precisa passar pelo software. Tem um software que auxilia na gestão empresarial, que é o chamado ERP, do português Planejamento dos Recursos da Empresa. Então, esse ERP ele é um software que auxilia na gestão empresarial, ele facilita o fluxo das informações e faz a integração dessas informações entre os setores. Então, qual que é a finalidade desse software? Ele é uma ferramenta de gerenciamento na organização das informações. Então, o que isso pode beneficiar para a empresa? Ele vai poder diminuir o tempo de processamento e custos desnecessários dentro do processo produtivo. Ele veio com a necessidade de gerenciar as atividades e informações dos demais setores da empresa. Então, ele foi criado para centralizar as informações somente nesse software e para minimização de erros que outras empresas que se utilizam de software, porém mais de um software que não se comunica entre si. Então esse ERP ele faz comunicação com todos os setores, então fica mais fácil de ter um gerenciamento em cima das informações que são centradas nele. Então aqui eu vou falar sobre o MRP, que é o objeto de estudo desse projeto.
Então, com a Revolução Industrial, deu-se início à produção em larga escala. Então, o que aconteceu? Essa produção em larga escala, ela apresentava um controle de trabalho de maior complexidade. Isso foi devido ao aumento de mão de obra de trabalhadores, que foi em função de uma produção acelerada, né? Do aumento de demanda. Então, foi se aumentando a demanda, aumentou também os estoques, não só em quantidade quanto em tipo. Eles começaram a classificar em tipo. Então, a partir desse contexto industrial, teve-se a necessidade de utilizar técnicas de gestão que acompanhassem essa evolução industrial, que fossem adaptadas a essa nova realidade. Então, dentro do planejamento e controle da produção, existem várias ferramentas eficazes que auxiliam na redução de custo, gestão, na própria utilização dos recursos mínimos na fabricação de um produto. Então, a partir desse conceito, o que os autores mencionam como ser uma ferramenta, né, mais adequada para esse tipo de nivelamento, né, é o MRP, que é o planejamento das necessidades dos materiais. Então, o MRP é uma ferramenta que tem como principal objetivo definir a necessidade de materiais que serão utilizados para a produção de um determinado produto. Então, sendo assim, a produção em larga escala naquela época forçava a realização de um controle maior da necessidade desses materiais. Então, devido à alta demanda, precisava um controle maior para chegar no nivelamento ali de quantidade de materiais para que a empresa não viesse a perder. Então, havendo essa necessidade de encontrar esse equilíbrio, que envolvia as quantidades e a própria entrega do material, então essa ferramenta foi aí implantada para que minimizasse os estoques, fizesse o controle das entregas do material para o próprio início da produção. Então, garantindo aí um fluxo de produção melhor, né? Com controle do que fosse necessário para produzir e a diminuição do próprio estoque. Então, esse estudo ele tem como objetivo analisar periódicos, artigos relacionados ao tema MRP na área de produção. Então, eu quero procurar delimitar a ocorrência e relevância desse tema nos dias atuais, a partir do levantamento de artigos e revistas, para a gente conseguir entender, ver o que os autores têm pesquisado sobre a ferramenta MRP, qual que está sendo a relevância dessa pesquisa nos dias atuais. Tanto, acho que isso é importante tanto para os empresários, tanto para um objeto de pesquisa. Então, acerca desses questionamentos, a gente pode levantar o que os pesquisadores ainda não pesquisaram referente ao tema, se há estudos atuais sobre o tema e o que poderia ser mais explorado pelos pesquisadores que ainda não foram abordados na pesquisa que eles realizaram. E como justificativa desse estudo,
Eu acredito que a importância dessa ferramenta, ela pode auxiliar na gestão de estoque, na diminuição de custos de uma empresa, por conta das empresas, devido ao cenário que se encontra, né, a economia atual, essa diminuição de custo, essa gestão de estoque mínimo. Então, eu acredito que esse tema será de grande relevância, podendo servir também de referência para outros pesquisadores e, assim, até mesmo gestores de uma organização que venha implementar esse tipo de ferramenta. Segundo o Chaveanato, em administração de materiais, todos os materiais eles precisam ser adequadamente administrados. Então, as suas quantias devem ser elaboradas e controladas para que não falte e paralise o processo de produção, nem excessos que elevem os custos operacionais de forma desnecessária. A administração de materiais, ela consiste em ter os materiais na quantidade certa, no local correto e no intervalo de tempo certo, à disposição dos departamentos que compõem todo o processo produtivo. Então, como serão utilizadas algumas obras centrais, né, que tratam da história, do desenvolvimento do sistema, eu procurei, dentro dessas principais obras, eu posso citar aí uma obra, eu acho que muitos conhecem, que é a administração da produção, o planejamento e controle da produção. E também eu procurarei fazer o uso de artigos científicos, revistas e periódicos da área de produção, para fazer o embasamento desse projeto. Como metodologia, eu vou utilizar a pesquisa bibliométrica junto a um survey exploratório, que seria o levantamento desses artigos, desses periódicos, para analisar o que os autores estão pesquisando referente ao tema, se algum autor está falando mais da implantação, ou se qual que é a relevância, né, desse tema. Então, eu espero que depois desse estudo a gente possa identificar essa relevância do tema na área de produção nos dias atuais, ou até mesmo a limitação desse tema, né? Que às vezes é um tema que não está sendo estudado atualmente. Então, se não for de relevância, eu acho que ou se for de relevância, eu acho que poderá servir de norte para pesquisas futuras ou até mesmo aprofundamento acerca desse assunto. Então, meu muito obrigado pela atenção de todos. Fico aberto à alteração, se precisar mudar alguma coisa, eu ficarei grato pelas observações. Então, até a próxima. Muito obrigado.